curioso, né? O Feliciano já pedia há anos dinheiro para o Fiel no cartão e o Queiroz pagando a conta em dinheiro, né? Que coisa, né? Ô, Tabet, até outro dia. Tabet, eu tenho uma pergunta pro pastor, tem tudo a ver com isso. Está na ordem do dia, pastor, no Tribunal Superior Eleitoral, um debate proposto pelo ministro Edson Fachin sobre uma nova figura que não está prevista. Aliás, essa é outra crítica que se deve fazer, porque é matéria legislativa, deveria ser tratado no legislativo, mas os tribunais superiores têm legislado no Brasil. Esse é outro assunto. A possibilidade de se criar uma figura, para além das já existentes, abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso de poder de comunicação, o abuso de poder religioso. Eu tenho a opinião de que essa figura a ser criada exclusivamente pelo legislativo, não sendo, deveria estar contido no abuso de poder econômico, no abuso de poder político, nas figuras que já existem. Mas eu queria ouvir o senhor a respeito desse debate, de que maneira você se coloca sobre... Porque o problema existe, né? O problema do abuso religioso, da pregação usando o ambiente da fé para fazer política partidária existe. Como encaixar isso na lei existente? Então, só para completar a pergunta aqui do Andreasa, só para também informar o pessoal que está assistindo a gente, isso foi feito a partir de uma análise de uma vereadora goiana, Valdirene Tavares, né? O relator do caso, o ministro Edson Fachin, abriu caminho para regulamentar esse assunto na legislação, né? Os concorrentes dela, da vereadora, disseram que a Valdirene usou a influência da igreja para conseguir votos. O Fachin disse que impor limites às atividades da igreja representa uma proteção à liberdade do voto, mas o assunto divide até os ministros do STE. O Alexandre de Moraes, outro que já apresentou seu voto, pontuou que não pode transformar religiões em movimentos absolutamente neutros, sem legítimos interesses políticos, né? Apesar do atual presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, entender mais a posição do Fachin, o resultado do julgamento permanece uma incógnita até para quem costuma acompanhar o tribunal de perto. A bancada evangélica é contra, né, defende que essa regulamentação seria um ativismo judicial, que qualquer modificação deveria passar pelo Congresso. O que o senhor acha, pastor? Eu acho que é um tema bem complexo, porque além do que me afeta diretamente, mas eu tenho uma experiência muito interessante para contar para vocês, de como isso a linha é muito tênue. O que é um ativismo religioso para a política partidária e o que é um posicionamento político do lugar de fala da religião. Como disse o Desmond Tutu, não há nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. Então, se misturam o tempo inteiro. Hoje, talvez no Brasil, a grande máquina produtora de ideologia seja o movimento religioso evangélico. Poucas comunidades ou poucas coletividades no nosso país têm tanta potência de formação ideológica quanto a Igreja Evangélica ou esse movimento evangélico no Brasil. Agora, o que aconteceu comigo em 2018 foi muito interessante. Domingos antes, um domingo ou dois antes da eleição, quando eu percebi que a Igreja Evangélica tinha abraçado a candidatura de Jair Bolsonaro, e quando percebi que os meus colegas pastores se tornaram cabos eleitorais, inclusive usando os seus horários de púlpito, os seus horários de celebração religiosa para fazer campanha para o então candidato Jair Bolsonaro, eu usei o meu púlpito para dizer do meu espanto. Eu disse assim, olha, eu não consigo entender como a comunidade evangélica apoia uma candidatura de um homem que fez declarações como aquelas que o candidato Bolsonaro havia feito até então, que já eram escandalosas. E eu estava, inclusive, muito impactado com o fenômeno do ministro da Cultura no Chile, que tomou posse no domingo e na segunda ou terça-feira foi exonerado porque atenuou
a ditadura chilena. Disse, não foi tão ditadura assim. Ele foi dispensado no dia seguinte da sua declaração. Aí eu falei assim, olha, aqui no Brasil, um homem que fala o que falou sobre a ditadura no Brasil, sobre tortura, etc., não apenas ele não é desconsiderado, como ele é incensado pela liderança religiosa. Eu fui acusado na minha comunidade de usar o meu púlpito para fazer política partidária. Quando, na minha opinião, eu tinha usado meu púlpito para fazer um discurso valorativo, um discurso em defesa de princípios civilizatórios. Eu não estava falando contra um candidato do partido X, eu estava falando de uma representatividade política, na minha opinião, antagônica à índole do evangelho, ou da fé cristã e da tradição cristã. Então, por isso que eu queria dizer, o que é abuso religioso para fazer política? Eu poderia ser enquadrado, na minha fala, como quem usou seu púlpito indevidamente? Então, uma coisa é sim, eu acho que deve ser feito, como aquele caso do pastor lá, acho que em Londrina, não sei, que usou seu púlpito para fazer aliciamento de pessoas para o partido do presidente Bolsonaro, e inclusive colocou um ônibus para a certificação de títulos eleitorais no estacionamento da sua igreja. Eu acho que isso daí é um absurdo. Agora, quando essa lei vai cercear e vai impedir as declarações dos líderes religiosos, entre os quais eu me incluo, para opiniões da dimensão política e da experiência cidadã no nosso país, a linha é muito tênue. É muito difícil, né? Realmente é muito difícil.